Bom, e aí, pessoas? O vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo que eu queria há muito tempo gravar. Criei vergonha na cara aqui gravando na live de 12 horas. Que é falando sobre a carta do Jair Thompson. Primeiro, né, várias coisas para contextualizar. Primeiro, quem é Jair Thompson? Você que não conhece. Jair Thompson, você, galera, Jair Thompson, galera. Jair Thompson, ele é campeão de Pro Tour, ele é um jogador que fez a fama dele fazendo vários resultados. Inclusive, ele jogou por muito tempo no circuito da Star City. Escrevia para Star City também, era um ótimo escritor, tal, etc. E 2017, 2018, 2019 é meio que o auge da carreira dele. Ele ganha Pro Tour, ele faz outros top 8s, depois ele entra na Magic Pro League, e etc, etc, etc. A carta que ele fez não é uma carta no sentido Magic the Gathering, é uma carta mais no sentido central do Brasil. E tem um contexto muito forte essa carta. A gente já tem um Mundial de 2018 e o Jair Thompson era um dos jogadores classificados. O Mundial era pequeno, né? Eram os jogadores com mais pontos, campeões de Pro Tour, melhores de cada região, né, em pontuação e tal. Era pequeno, tanto que era dentro de um clube e tal, né, todo um charme o rolê. E 2 horas antes do evento acontecer, Jair Thompson estava no hotel, ele anuncia que ele não vai jogar esse Mundial e ele manda essa carta no Reddit, onde ele explica por quê ele não vai jogar o Mundial. E os motivos não são tão pessoais, mas sim uma crítica ao Wizards e como ela leva, né, o jogo organizado dela, né, o famoso Organized Play. E ele pontua diversas críticas. E o meu objetivo nesse vídeo é ler essa carta, que muita gente não conhece, pode ser, Manifesto de Jair Thompson, uma ótima call. Mas, tipo, ler isso e analisar e comparar com hoje em dia, né? Passaram-se 5 anos, nós tivemos uma pandemia. O que mudou? O que não mudou? O que é interessante disso que o Jair Thompson tá falando, né? A relação da Wizards com os pro players mudou muito. E o que a gente pode pegar disso, né? Tem que lembrar que o Jair Thompson dropa desse Mundial, né, manda essa carta. 2019 ele entra na Magic Pro League, né, defendendo de que as mudanças que ele acredita podem acontecer dentro da Magic Pro League. Ele acredita que os jogadores ali vão ser mais ouvidos. No final ele sai da Magic Pro League. A Magic Pro League tinha salário, inclusive, tal, etc. Várias coisas que ele pontua aqui acontecem na Magic Pro League, então é bom de apontar isso. Mas então o vídeo é pra gente falar sobre esses pontos da carta do Jair Thompson e tentar entender como é que tá esse cenário competitivo 5 anos depois, né, da época. Tem que lembrar que naquela época o cenário funcionava como? Você jogava um PTQ, né, um Pro Tour Qualifier, normalmente dando uma vaga, o jogador ia pro Pro Tour, a gente tinha um sistema de níveis, você fazia ponto, entrava em cada nível tinha suas vantagens, sendo que no bronze você jogava os RPTQs, né, que eram torneios que davam vaga pro Pro Tour, sem participar pelos pré-PTQs, né, que eram eventos que davam vagas para RPTQs. No Silver você escolhia um Pro Tour da temporada para jogar. Você tinha vaga para esse Pro Tour. No Ouro você tinha vaga para todos os Pro Tours do ano e ganhava uma grana para aparecer no Pro Tour, acho que eram $1.500. E no Platina, que era o último nível, eram poucos jogadores, eram mais ou menos 30 jogadores, você ganhava $3.000, você ganhava passagem e hotel no Pro Tour. Então era esse sistema que funcionava. Hoje em dia não existe sistema, não existem níveis, apesar de que na última temporada a Wizards deu vagas de Pro Tour baseadas em pontos. Você tem que jogar os qualifiers, né, os RCQs, para jogar o Regional Championship, e aí todo mundo joga. Você não ganha necessariamente por nível para ir pro evento, mas tem um pagamento nível no Pro Tour. Contexto geral. Bom, vamos pegar então do que é essa carta. É uma carta assim extensa, né, do Jair Thompson, né? A gente tem aqui 6 tópicos e ele vai apontando várias coisas. Daí o que ele gostaria de mudar, daí o FAQ e tal. Então é extensa, mas dá pra gente comentar vários e vários detalhes.
Primeira coisa que ele já começa falando, né? A Wizards ela não paga uma grana, né, pros pro players. Esse ponto é muito sensível, tá? É muito sensível. Com os níveis, a Wizards meio que pagava. Só que ela pagava pra aparecer, né? Não era tipo pagar um salário mesmo. Na MPL isso aconteceu. Ela realmente pagava um salário. Nenhum jogo paga os caras pra jogar, tá? Nenhum. É como se no futebol a CBF pagasse os jogadores e não os clubes. Então, hoje em dia, o pro player... Tá, não vou falar nenhum jogo, porque às vezes deve ter alguma coisa que paga. Mas assim, os jogos grandes não fazem isso. O pro player, ele ganha da imagem dele. Então, ele tem que vender a imagem dele para pegar patrocinadores, para ele viver disso. Produzir conteúdo, tal, etc, etc, etc. Por exemplo, o que eu faço hoje é mais próximo do pro player. Do que a Wizards considera um pro player. Então, eu jogo Magic, no que seria o meu horário de trabalho, aí eu produzo conteúdo e esse conteúdo paga as minhas contas. Mas muitos pro players têm essa ideia, e é porque o Magic meio que fez isso por muito tempo, né? Tem que lembrar, o Magic ele criou um circuito profissional em 96, o que era uma coisa revolucionária para a época. Ter um circuito profissional. Que não fosse só, vamos fazer mundial de ping-pong, tá ligado? E ela continuou com esse sistema por muito tempo. Mas desde 2010 a Wizards vem tentando acabar com esse sistema. E na MPL é a última vez que ela faz, né? Ela pega o número de jogadores, paga só esses caras, paga, né, por ano. E boa. Mas assim, é um sistema que não funciona mais, tá ligado? Porque ela meio que estaria dando mais suporte para alguém que chegou num nível do que para quem quer chegar nesse nível. E quando na verdade a pessoa teria que vender a própria imagem. Muitas das críticas do Jared Thompson, por sinal, caem muito nessa questão. De... Você não tem mais como... Né, que é a crítica dele, porque você não tem só como sentar e ficar jogando. Não, não tem. Você vai ter que saber vender a sua imagem, você vai ter que ter patrocinador, vai ter que vender alguma coisa. Não dá pra só. Isso porque o Magic tem um mall, tá ligado? Se você vive em alguns lugares, por mais que tenham N problemas pro jogo organizado... você consegue viver do mall, que é meio que viver de jogar Magic. Só que não ganhando um salário, o que tem uma grande diferença. Tem uma diferença quando você quer viver treinando, ou seja, só se aprimorando, e quando você tem que fazer resultados, e etc, etc, etc. Acho que a LCS paga. A LCS, até onde eu sei, do League of Legends, né? Ela paga as organizações. Que é pra ter um mínimo de algumas coisas lá. Mas, no geral, tipo, o jogador recebe de um patrocinador, normalmente. Ele vai falando. O sonho de vender a ideia de jogar o Pro Tour devia ser algo que devia valer a pena. Entre se classificar se tornando cada vez mais difícil, e realmente toda hora se torna mais difícil... inclusive, né, com as metas mudando e tal, que ele tá falando do que vai começar a temporada da MPL. Realmente as metas mudam completamente do que você tinha que conseguir, fica uma coisa super confusa, tanto que é um dos motivos da MPL ser um fracasso. E o leque da premiação no topo, a mensagem é: não desperdice seu tempo. Aqui tem várias coisas, comparando para hoje em dia, né? Então essa ideia a Wizards não vai pagar. A Wizards não vai pagar e não vai, ponto. É muito raro isso. Vamos mudar então a terminologia para ficar um pouco mais preciso. É muito raro da Wizards, de alguma empresa dessas, pagar para o jogador continuar lá. Esse cara vai ter que se vender, esse cara vai ter que correr atrás. No entanto, eu concordo com ele que as premiações podiam ser maiores, chegar no Pro Tour podia ser muito maior. Quando o Mundial anunciou, esse último Mundial, $4 mil de premiação mínima, pô, vale muito a pena, tá ligado? Com certeza vai cobrir o que você tá gastando pra ir lá. E aí tá ótimo. Por exemplo, quando eu fui pro Pro Tour a primeira vez, eu não tinha ganho mínimo. Eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. E aí você volta com um sentimento de idiota, tá ligado? Você gasta, tipo, 6 mil, 7 mil reais e volta com nada. Então também, a premiação de $1.000 também não vai dar nada, lembrando que tem imposto em cima. Então, assim, aumentar a premiação no Pro Tour é muito boa. Aumentar várias premiações ali. O Regional Championship já podia ter uma premiação um pouco melhor. Torna mais interessante, porque senão é isso, sabe? Fica meio assim, pô, por que eu vou gastar meu tempo com algo que não me dá benefícios financeiros?
É claro que vai ter a pessoa que vai falar, não, mas eu tenho o sonho. Parabéns, você está resolvido financeiramente muito bem. Mas não é todo mundo que está nisso. Então, assim, se por um lado eu não acho que a Wizards tem que pagar os jogadores de alguma maneira, eu concordo que, principalmente o Pro Tour, tem que valer muito a pena. Muito a pena, tá ligado? Seja pra base, né, então a questão da premiação mínima, quanto pro cara mais lá em cima. Dá pra você aumentar as premiações no geral. Teve, né, a gente tem que lembrar, o Wizards teve uma época que ela vendeu esse rolê dos eventos dando $1 milhão de premiação. É um chamariz muito bom, tá ligado? Muito lugar que não falava de Magic foi falar de Magic. Então, assim, é uma maneira de você vender o seu jogo muito bem. É o Play the Game, See the World. Tá? Que já foi o lema do Magic. Então, eu começo discordando dele e depois eu concordando que tem que ficar muito melhor essas questões. A Wizards não paga passagem e estadia para a Tour Mundial? Não. Não paga, não paga. Ela pagou algumas vezes em situações muito específicas. Então, tipo, prize pool de evento assim varia também de lugar para lugar. É um outro ponto. Aqui no Brasil, a prize pool eu acho que é 25 mil ou 35 mil. Lá fora a premiação é bem maior. Bom, mas esse é o primeiro ponto, né? Sobre esses pagamentos e tal. Então, o Mundial de Magic, ele passou por algumas questões meio complexas nesse sentido, porque assim, o Mundial, ele aumentou, né? Ele foi para 128 jogadores. Então ele ficou muito mais aberto. Aí ele não vai pagar passagem, mas ele deu premiação mínima de $4 mil. O Magic, a Wizards já falou que não vai pagar jogadores e nem pagar passagem para jogadores. Tudo isso vai pelo jogador. A ideia dela por exemplo, quem está classificando para o Mundial é quem fez Top 8 de Pro Tour ou ganhou Showdown. Então a ideia esse cara já ganhou uma premiação grande. Ele tem como vir e eu vou dar uma premiação mínima grande também. Mas ela dá mesmo, não tem mais. A Wizards já falou que não quer mais fazer isso. O fato de ser gameplay físico e ser mais difícil de acompanhar para o grande público influencia no número de espectadores, cara, essa é uma discussão que tem bastante. Tem um artigo muito bom que chama How to Improve... Caraca, escrevi errado. Meu Deus, aqui tá maravilhoso. Improve Magic Coverage. Tá na Star City. É um cara que trabalhou na ESPN. Aqui, ó. Acho que tem 4 partes. É a bíblia do coverage pra mim. Toda vez que eu mexo com coverage, é muita coisa que eu li nesse lugar. E esse cara, ele trabalhou na ESPN. E ele compara muito o Magic com o golfe. Porque ele fala, golfe é uma bosta de esporte pra acompanhar, é um lixo. Só que a gente tinha que vender. A primeira coisa que a gente aprendeu é que golfe não é futebol americano. Então, os números de golfe não vão chegar no futebol americano. Mas dá pra gente vender ele de qualquer maneira, porque tem público. Magic é muito parecido, tá ligado? A gente não pode pensar Magic como League of Legends. Mas a gente pode colocar Magic como uma quinta atração. Então é muito isso. Sabe assim, essa questão, porra, mas ele é mais chato e tal, tudo bem. Mas ele tem um público dele, dá pra gente trabalhar esse coverage muito melhor. E, obviamente, não é isso que mexeu com a Wizards, dela querer pagar ou não. Mas indo aqui pro segundo tópico. A Wizards não promove bem seus jogos. Aqui a gente entra numa coisa legal, que inclusive entra no How Improve Magic Coverage. Uma questão que ele fala aqui do coverage, que é muito importante, ele compara, você tem que criar heróis no coverage, para as pessoas quererem acompanhar. Você cria heróis, você cria vilões. Então, a Star City seguiu esse texto muito bem. Esse texto é de 2013. A Star City seguiu muita coisa que tem aqui. Não é à toa que o coverage da Star City era muito bom. E não é à toa que caras como Jeff Hoogland, Jim Davis, Todd Anderson, Jerry Thompson, são caras que fizeram um nome no circuito da Star City porque eles foram vendidos muito bem. E a Wizards é muito ruim fazendo isso. Muito ruim. Sabe? Ele, por exemplo, ele compara com a questão do Tiger Woods. Eles conseguem, a partir das coberturas, transformar o Tiger Woods num superstar. E, então, assim, é claro, o Tiger Woods, ele não é igual o LeBron James. Ele não é igual o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal. Incluam nomes de outros esportes que eu não tenho contato. Né? O Giselo, por exemplo. Mas ele é um cara famoso.
Então, assim, você trabalhar isso é muito importante. E a Wizards não trabalha. E nesse sentido, a Wizards é a mais interessada. Porque esses caras, quando ela tá criando torneios, por que você faz torneios grandes? Porque você quer promover o seu jogo. Os jogadores estão dentro disso e eles estão fazendo parte desse investimento. Então você é o mais interessante que o PV seja um superstar com trocentos mil seguidores. Não quer dizer que você precisa virar pro PV e falar: PV, eu vou gerenciar suas contas e etc, etc, etc. Mas você pode ficar hypando isso o tempo todo. E realmente a Wizards é muito ruim fazendo isso. Muito ruim mesmo. Tá? Muito, muito ruim. Inclusive ele vai pegar num ponto aqui muito legal. Aqui, ó. O Mundial é esse fim de semana, eu não tinha ideia. Quantas pessoas podem nomear os 24 jogadores do Mundial que ele ia jogar? Quantos podem nomear 15? Ele falou: e se você não conseguir, tal? E é isso aí mesmo. Tá ligado? O Mundial, quando ele é menor, então o Mundial variou muito já, né? Então 24 jogadores, 16 jogadores, 128 jogadores, as pessoas não nomeiam, as pessoas não conseguem. Cara, eu duvido que alguém que não esteja super focado nomeia todos os brasileiros que jogaram o último Mundial. Sabe? Tirando caras que nem eu, que estão muito dentro do negócio e trabalham com cobertura disso, etc., a galera não sabe. E a Wizards é a maior interessada em promover essa merda, tá ligado? Inclusive aqui, eu abro esse leque de crítica agora às empresas que estão fazendo os regionais championships. Então aqui no Brasil, Stickers Games é a maior interessada em fazer essas divulgações. Ele tem um post, tem outro, dá pra fazer mais coisa, sabe? O maior interessado é quem está realizando o evento. Porque você construir uma jornada do herói torna o caminho mais interessante. O caminho são os seus eventos. Se você não tornar esse caminho interessante, menos pessoas vêm. Você precisa que mais pessoas venham. Só que o mais interessado nisso é o Wizards, a City Class, a DreamHack, por aí vai. Exato. Então, tipo, você tem que fazer isso acontecer. Duas críticas já dele aqui que são muito atuais. Tá ligado? Aqui, a comunicação da Wizards é notoriamente ruim. Concordo plenamente. A comunicação deles é muito ruim. E em todas as esferas vai sendo ruim. O novo ciclo de sistemas Pro é confuso. Mudou. Tá ficando mais... Eles voltaram pro sistema antigo. Tá ficando melhor. Mas realmente passou por épocas muito ruins. As melhores fontes... the best resource for what your Pro Tour is. How many Pro Points people have? Então, exato. Tipo, a gente não tem uma tabela. E isso hoje em dia, assim. Tá ligado? Quando teve agora a corrida do jogador do ano, o que eu tava usando de fonte foi um fã que fez. Tá ligado? Uma galera fez um Excel e colocou a pontuação e fez. Muito disso são os próprios jogadores fazendo. E a Wizards, de novo, é a mais interessada. Eu quero ver como é que a City Class vai trabalhar, porque ela fez uma mudança que vai ter agora um ranking, etc, etc. Cara, se essa tabela não ficar atualizada toda hora, vai ser horrível. Essa tabela tem que ser atualizada toda semana. E postada, e divulgada, e hypada. Tá ligado? Você tem que chegar e fazer caras que nem eu, que nem, sei lá, Sanduba, etc, etc, etc. Esses caras têm que tá falando disso o tempo todo. As pessoas têm que desejar aparecer ali. E isso passa por uma boa comunicação. A gente tem que saber o que tá acontecendo. Tá ligado? Se mantém. Tipo, o sistema melhorou. Ele tá mais simples. Mas a comunicação ser ruim se mantém. Não tem convites suficientes de Pro Tour. Concordo plenamente. Acho que, se eu me lembro, esse aqui é um dos pontos principais dessa carta. Conforme o Magic cresce, o topo deveria crescer para refletir isso. Concordo, o Pro Tour tinha que ser um evento maior. Ir pro Pro Tour já é difícil. A gente tá falando de um cara nos Estados Unidos falando que ir pro Pro Tour já é difícil. Imagina pra gente. E aqui, ó, já é difícil, mas perto de impossível fora da América do Norte. Perdão. Adicional um primeiro ou morto sistema que o PTQ cria, né? Ou você ganha ou já era, né? Do segundo para baixo é só perdedor. Cria poucas pessoas que sentem que realizaram algo. É um sistema criado para fazer perdedores. Esse acho que é o grande ponto da carta inteira. A fábrica de perdedores. Magic é uma fábrica de perdedores no seu sistema. Quando a gente fala de invite parcial, etc, etc, é combatendo isso. O grind é ir atrás de uma cenoura invisível.
quanto mais coisas você der que faz o cara continuar no sistema ou que ele se sente melhor, menos fica essa ideia de que eu perdi tudo, tá? Por que no Magic a gente conta por top 8 e não por vezes que ganhou? Então, o PV, por que a gente fala? O PV ganhou 2 Pro Tours, ponto. Por que a gente fala? Ele tem 17 top 8, a gente sabe a dificuldade, tá? Seja porque tem variância, já que quando entra no top 8 é mata-mata, seja porque é um sistema muito difícil por si só. Então, assim, a gente não tem um sistema que dá várias coisas. Então, Showdown, ele dá vaga pro Mundial pro primeiro. Ele dá 4 vagas pro Pro Tour. Ele dá 8 vagas pra próxima season. É pouco. Tinha que ser, sei lá, 2 vagas pro primeiro, 8 pro Pro Tour, 32 pro próximo. A premiação tinha que ir até 64. Sabe? Você tem que espalhar a coisa. Beleza, dá promo pra todo mundo. Vamos dar uma promo melhor. Vamos fazer isso. O sistema tem que valer a pena. Senão é uma fábrica de perdedores. É uma máquina de moer gente. Tem uma hora, meu irmão, que se você perder todos os seus eventos... Cara, pensa comigo. Se alguém perder todos os eventos na final, não chega em alguns lugares no Magic. Quando chegar numa final, é um baita de um resultado. Sabe? Então, assim, esse é o principal ponto dessa carta. Como é um sistema, isso se mantém. E tem poucas vagas. E eles diminuíram o Pro Tour. Eles querem um Pro Tour menor. O Pro Tour tinha que ser grande. Tá? Eu não defendo que o Pro Tour tem que ter 3 mil jogadores, que o Pro Tour tem que ser aberto, e etc, etc. O GP devia existir para isso. Mas, assim, a base de jogadores de Magic cresce. E você tem que aumentar o número de vagas. O sistema tem que acolher essas pessoas. Senão, você está correndo atrás de uma cenoura invisível, que você não sabe se existe. E aí você vai criando um sentimento de frustração. E a frustração, ela é uma coisa venenosa, ela se espalha. Tá? Então, eu dou o meu exemplo. Primeira vez que eu fui pro Tour, então, eu gastei 7 mil reais, eu voltei com a mão na frente e outra atrás, eu fui amassado por jogadores muito melhores, eu voltei mal, cara. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu voltei mal. E é um sentimento muito comum de jogadores novos. Então eu cheguei no auge do jogo e voltei mal. Eu até hoje me culpo por coisas que eu falei pra um amigo meu reclamando, né, de tudo que eu passei e tal, porque eu acho que ele parou de jogar Magic por minha causa. Porque ele viu que lá no topo, o ar não é tão bom assim. Você tem que brigar muito ainda. E tinha que voltar deslumbrado. Pô, que legal, foi do caralho e tal, e eu ganhei isso, aquilo. Tem que ter uma experiência muito melhor, tem que ter mais vagas. Então tudo isso conta, porque senão você volta, pô, pra que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou chegar lá e vou ser amassado por um jogador profissional? Não. Você tem que levar mais na boa, tá ligado? E esse é um ponto muito importante. A fábrica de perdedores é um dos conceitos mais importantes por conta disso. O rolê do Pokémon que você tá citando, Tony, por exemplo, o like lembra muito mais um Grand Prix. E daí é uma coisa que o jogador de Magic sente muita falta, tá ligado? Mas o sistema do Pokémon é meio complicado no Organized Play. Inclusive, o torneio do Crockett dava vaga pro Mythic Championship, só o primeiro ganhava a vaga. Chegar na final depois de 10 rodadas, se matando e ganhar tapinha nas costas só deve ser frustrante. Muito. Muito. Exato, parece que o cara não foi e tal. Cria toda uma questão muito ruim. Então, assim, é o principal ponto dessa carta dele, a fábrica de perdedores. Aí ele falando sobre coverage. Coverage Steel Abysmal. Passados anos, a Wizards recebeu vários feedbacks e tudo que nós temos é a gente tem a barra de vantagem. Nessa época tinha uma barrinha de vantagem, né, que mostrava quem estava na frente, para tentar mostrar para o jogador que não entendesse bem coisa. O Mundial está usando 2 formatos mortos, que é o Standard de Kaladesh e Draft de Dominária, e mal foi divulgado. Por que alguém veria isso? Se é o tipo... It was time content to have the event before the pre-release came smaller. Ele fala até depois. Aqui entra uma questão que ela é bem interessante, assim, tem vários pontinhos. Primeiro, o coverage da Wizards melhorou muito. O Cedric Phillips foi pra lá, a gente tem a Maria trabalhando, o Corey Bowmaster, até o Mini da Vod, que eu não gosto tanto. Então, assim, ele melhorou enquanto show. Eles divulgam um pouco. Tinha que divulgar mais. Divulga-se muito mal. Tá ligado? A gente sempre compara com o League of Legends. Eu abro o League of Legends em semana de CBLOL, em semana de Academy, que é a segunda divisão do CBLOL. Não é mais uma divisão, né? Hoje são os jogadores que estão aprendendo, né? A virar profissionais. Tem propaganda.
Magic tem muito pouco propaganda do seu sistema. Falando também em nível brasileiro, a City Class tem que fazer mais propaganda. Ela vem melhorando, mas tem que fazer mais. O coverage tem que acontecer, tá ligado? Os custos dessas coisas não são tão altos pro tamanho do lucro que existe, seja da Wizard, seja da City Class. Então, assim, tem como melhorar. Melhorou? Melhorou. Tem como melhorar mais? Mais. Entra de novo nessa questão. Quem é o mais interessado nisso? A própria Wizards, a própria City Class. Tá? A gente tem que vender, a gente tem que saber as datas. A galera entra na stream e pergunta, Rudá, quando que vai ter o próximo Pro Tour? Normal. Só que pra esse cara ter essa informação de maneira fácil. E não tem. Quando for ter uma semana pro Pro Tour, é pra ter propaganda no mall, é pra ter propaganda no MTG Arena. Ah, mas por exemplo, o Pro Tour vai ser Pioneer. O que que isso tem a ver, por exemplo, com a Arena, que usa o Explorer? Tudo. São jogadores jogando jogo profissional. Tá? Eu não quero saber se ele está jogando Commander, se ele está jogando T2, se ele está jogando Modern, se ele está jogando Pioneer. É uma plataforma da Wizards. É onde você tem que fazer propaganda. Você tem que fazer propaganda disso. Tá? A Wizards é mais interessada que esses circuitos deem certo, que esses números deem bons. Se ela pega esses números, ela chega para uma empresa grande, ela pega um patrocínio para a transmissão dela, tudo isso cresce. Magic vive num nicho, às vezes, que é complicado. A Liga Magic divulga um Pro Tour melhor do que a Wizards. Tá ligado? Tipo, começa a ter post diário divulgando. Por quê? Porque a Liga Magic é interessada que mais pessoas vão assistir. Ela vai lá e faz o post. Ó, vai ter o evento. Como é que tá o metagame? Que brasileiros que vão jogar? Qual que é a equipe de transmissão? Os dados da transmissão? Tudo isso. Então, assim, tem que acontecer propaganda melhor. Isso não melhorou. Quer dizer, melhorou a transmissão, a divulgação continua muito fraca. Exato, podem fazer propaganda grátis, exato. Exato, a Arena Championship acontece, os caras não divulgam direito. O MOX acontece, os caras não divulgam direito. Tipo, o MOX é divulgado no mall. O MOX era para ser divulgado em tudo. Todas as plataformas da Wizards tinham que estar divulgando isso. Sabe, tinha que ter um companion, uma chamada. Ah, eu vou jogar hoje, sábado na lojinha. Aí você abre e tem uma propaganda. Assista os melhores jogando. Coloca. Ah, vai ser Arena Championship? Divulga. Ah, vai ser Pro Tour? Divulga. Ah, vai ser meu pau de óculos? Divulga. Tá ligado? Divulga. Tá ligado? Você tem que divulgar. A hora interessado é a própria Wizards. Porque depois a Wizards vem falar, ah, não, mas o coverage não tá rendendo bem. Vocês não divulgam, poxa. Como eu vou assistir algo que não é divulgado? Me explica. Aí não dá. Então, Obanoff, esse é o ponto. Era pra você saber o que vai acontecer. Cara, eu não quero saber se a pessoa joga... Ah, eu só jogo X1 no futebol. Eu sei como o Campeonato Brasileiro acontece. Ah, eu só jogo Aran. Eu sei que tá acontecendo no CBLOL. Ah, eu só jogo Five Pool Day no CS. Eu sei que vai ter Major. Eu conheço o Gaulês. Esse é o ponto. Não é porque o jogador é casual que ele não sabe como competitivo, que não sabe que os eventos estão acontecendo. E não é culpa do jogador, é culpa da própria empresa. Tem que divulgar. Não, o coverage melhorou muito. Dessa época que ele tá falando, melhorou muito. Inclusive, um dos caras que foi demitido era do coverage, que é o Paul Shield. Mas assim, sabe? Vamos divulgar. A gente tem plataforma que tem acesso exclusivo aos nossos clientes. Por que que isso não é divulgado? É isso que me deixa louco. Não sei. Com pessoas como Alex Bertoncini, lembrando, tem um vídeo... Isso aqui vai pro YouTube. Você que tá no YouTube, tem no canal do André, vou colocar o link. Um vídeo que eu fiz roteiro sobre o Alex Bertoncini. Conheça esse cheater desgraçado. Esse vídeo é muito bom. Gosto muito desse vídeo. Com pessoas como Alex Bertoncini e Jared Butcher, o Butcher é outro cheater, tem também um roteiro meu lá no André. Continuam jogando Magic. Não passa uma mensagem forte o suficiente de que as pessoas são consideradas cheaters, né, trapaceiros. E eu não estou confortável com isso, tá no torneio com essas pessoas. A gente vive um problema sério hoje em dia disso. Porque a gente não sabe se os jogadores são banidos. Antigamente tinha uma lista pública de jogadores banidos. A gente não sabe se os jogadores são banidos. Jogador cometendo trapaça tem que ser banido. Banido. Ah, Rudá, mas eu vou estar tirando um potencial cliente por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, pra sempre. Ótimo. Você está protegendo todos os outros jogadores. Quando um jogador rouba alguém no torneio, ele está roubando o torneio inteiro. Tá? O tio Vini tem um vídeo que eu amo. Amo de paixão.
que é um que ele fala exatamente sobre essa parada, tá ligado? Tô vendo se eu lembro o nome do vídeo. Que ele fala justamente como no começo do Magic, vários caras fizeram, tipo, botaram na cabeça da galera. Galera, o cheater é um problema pro evento inteiro. Porque pra quem não sabe, em outros card games, a ideia da trapaça é individualizada. Então, pô, fui jogar lá, o cara comprou um negócio a mais e tal. Você foi bobo. Não, irmão. O cara te roubou, ele roubou todo mundo. Todo mundo no evento tá sendo roubado. Dane-se que ele roubar uma pessoa, ele não rouba o torneio mais. Ele já roubou o torneio inteiro. Tá? É uma vez que a trapaça foi feita, todo o torneio tá sendo trapaceado. Então, assim, a gente tem que banir. Eu tô tentando lembrar o nome. Chris Piccolo. É um vídeo maravilhoso do Chuvini, cara. Eu amo muito esse vídeo. Muito, muito, muito. Eu adoro esse vídeo. Isso, ó. Se você jogar Magic hoje, agradeça esse cara. Esse vídeo, tá? Você vai estar na descrição também no YouTube e tal. Veja esse vídeo. Ele explica muito dessa mentalidade, como o Magic desenvolveu essa mentalidade contra cheaters. Não aparecer quem tá banido é muito complicado, tá ligado? Eu quero que o cara que seja trapaceiro seja banido. Eu quero que ele tenha medo, tá? Que ele saiba que se ele for pego, pau vai cantar. Porque senão não dá, velho. Eu não posso só... não, mas ele vai tomar DQ, eu vou tirar ele do evento. No próximo evento ele tá roubando de novo. Tá? É o momento Naruto. Tá? Acho que é na prova Chunin. Que os caras têm strikes sendo pego trapaceando. Ou seja, se você for esperto o suficiente, você não toma strikes suficientes. Então é isso, tá ligado? Não é pro cara... o cara rouba aqui, ele toma DQ, ele tá fora do evento. No próximo ele tenta de novo, no próximo ele tenta de novo, até dar certo. Eu tenho que banir. O cara não tem que estar mais no Magic. Tá? É complicado. Isso aqui ficou muito mais problemático desde dessa carta do Jair Thompson. Daí aqui alguns pontos que ele fala. Ele falando, conforme eu tô escrevendo isso, eu tô no quarto em Las Vegas, foi 2 horas antes do Mundial, esperando pro torneio começar. A gente tem que se apresentar na quinta. Isso é normal, tá? Fazer check-in em evento assim é normal. Tipo, o Pro Tour tinha que fazer check-in na quinta-feira, apesar de começar na sexta. As decklists foram até quinta e... daí, tipo, ele falou, na segunda, lá pela segunda a gente viajou e tal. Aqui, tipo, acho que aqui ele tá descrevendo mais como é que foi todo o processo. Ele tá basicamente pontuando agora com... colorindo o que ele falou, né? E aí ele tá falando, tipo, como eles tiveram que trocar um monte de e-mail. O Ben Stark falou, pô, minha namorada vai estar junto, se ela pode entrar. E tal. Mas, tipo, como foi burocrático, né? Que ele quer mostrar a questão de como a comunicação é ruim até no nível dele. Que é um rolê do Mundial, assim. A comunicação da Wizards para questões profissionais é muito boa. Mas ele tá falando que mesmo assim, às vezes tem alguns barulhos meio complicados. Daí ele fala assim, pô, a gente entende, né, que tem questões de segurança, né? Normalmente, quando a gente tá falando do Mundial, tem N troca de e-mails que são chatas porque são informações confidenciais, estão sendo faladas ali. Mas ele falou, mas porra, né, é foda. Ainda assim é uma comunicação muito ruim. A minha experiência com essa comunicação foi muito boa, mas ele cita aqui como foi complicado. O objetivo do Magic ser em papel sempre vai permitir o cheating. O cheating acontece online também, cara. O ponto não é assim, vai sempre acontecer. O ponto é como a gente vai lidar. Por exemplo, a gente teve um caso de um cara que foi pego roubando num Pro Tour, no Pro Tour Senhor dos Anéis. Esse cara tinha que ter sido banido e não ter jogado o Mundial. Ele jogou o Mundial. Esse que é o ponto. O cara vai roubar? Vai. O que a gente vai fazer com esse cara? Banir. Bota 6 meses de gancho, pegou de novo? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Vamos banir. O caso do Bertoncini, beleza, demorou pra ele tomar um ban pra sempre, mas ele tomou 6 meses, depois 1 ano e meio e tal, tipo... Bane o cara. Bane. A gente já tem a solução. Esse que é o ponto. A gente tem que aplicar. Aqui, depois do Pro Tour 25 anos, foi aquele Pro Tour que foi trios, teve 3 formatos, teve Legacy, inclusive.
E aí ele falou, ó, depois do Pro Tour 25 anos, os jogadores tinham que procurar, né, por potenciais patrocinadores. De novo, o jogador de Magic não vai ganhar dinheiro da Wizards, vai atrás de patrocinador. Por nenhum motivo, seja por carta, o caralho é pato. Mas não tinha como conseguir tudo isso, porque a gente não tinha informação sobre todos os eventos que vão acontecer no próximo ano. Isso aqui é uma piada. Tá? A gente não ter as informações sobre todos os Pro Tours o mais cedo possível, tipo, no final da season é uma piada. Ele falou, vai ter um Pro Tour de equipe de novo, vai ter um evento especial. Então, tipo, isso aqui entra de novo na questão de faltar informação. Realmente é muito complicado. A gente foi saber, por exemplo, que nessa temporada ia ter um Player of the Year no meio da temporada. E ninguém sabia, até o final, basicamente, que jogadores que chegassem a X pontos conseguiriam vaga pra 1 ou 2 Pro Tours na próxima temporada. Tipo, continua muito confuso, tá ligado? Parece que é um crime informar a galera direito. Tem uma coisa clara, uma coisa transparente. Isso é um sério problema, que nem ele falou. Pra que é patrocínio é foda. Então, tipo, eu fechei o ano, não peguei vaga pro próximo Pro Tour, eu peguei pra só um. E, pô, quando o patrocinador vier falar comigo, eu vou falar, pô, não tenho vaga, eu tenho vaga pra só um. Aí, por acaso, eu descubro que eu tenho vaga pra 2, eu tenho vaga pra 3. Porra, Luiz, me ajuda aí. E aí, tudo bom? Então, aí é foda. Aí, esse ponto aqui na 3 é cirúrgico. Falando de GP São Paulo, a conta Wizards Magic BR, que é a conta da Wizards do Brasil, era a conta da Wizards do Brasil, né? Lembrando que o escritório do Brasil não existe mais. Mas fez 4 tweets sobre o GP. Começando só 5 dias antes. Cara, GP era o grande evento do semestre. Em 2019, por exemplo, nós tivemos 2 Grand Prix. Falar só 5 dias antes é ignorar que é o principal evento do ano. Tá? Eu entendo que, por exemplo, post de lore rendia mais. Eu entendo que post de edição rendia mais. Mas assim, você tem como fazer outras coisas, tá? Programar tweet não cai o braço. Tá bom? Eu programo tweet. Eu, pessoa física, programo tweets. Tá? Não é difícil. Aí fala aqui, né? Eles mencionaram 3 artistas e um painel com funcionários da Wizards. Nada sobre o torneio. Isso daí era uma crítica que eu tinha muito grande a como era abordado o Magic do Brasil. Tá? Eu tinha meus elogios a Carol, a gente se dava bem e tal. Até hoje a gente, né, se for ver, a gente troca mensagens numa boa. Mas era uma crítica que eu tinha, que ela sabia dessas críticas, que era assim, não existia uma cobertura, e a Wizards gringa funciona muito parecido. Não existe uma cobertura mínima razoável sobre o Magic competitivo. Jogadores casuais não sabem que o Magic competitivo acontece, enquanto que jogadores competitivos têm que ver post sobre Commander, sobre lore, sobre a puta que pariu o tempo todo. Tá? Isso é uma coisa que, assim, não melhora. Sabe? E é um absurdo. Tá no GP, tira foto, manda stand, faz isso, faz aquilo. Porra, não vai cair o braço. Os funcionários da Wizards iam nos eventos. Nada sobre o Player of the Year, ou mais recente, o Pro Tour Champion, estarem no evento. Exato, o Magic competitivo não existia nessa conta. Era a minha grande crítica. Tá aqui, ó. E é o que ele fala. Tem, né, um espaço para promover novos sets, artistas, cosplayer e jogadores. Tem como fazer tudo isso, tá? Porque assim, antigamente Magic era muito focado no competitivo, que era o Play the Game, See the World. E isso é um erro. Existem muitos jogadores casuais. Muitos. Então tem que ter coisa pra essa galera. Essa galera engaja bem, essa galera vai em eventos, essa galera compra coisas. Só que o jogador competitivo também participa da comunidade. Ele também é uma parte ativa da comunidade. Uma parte que engaja, que gasta, que vai em evento e etc. Não tem por que usar um cobertor curto. Dá pra você divulgar coisas pros novos jogadores e coisa pros jogadores que são competitivos. E isso é um erro que a Wizards continua mantendo. Então tem que ter coisa para ambos os jogadores, que daí entra na questão de divulgar o Pro Tour, divulgar o Mundial, divulgar o MOX, o Arena Championship. Tá? Ninguém vai morrer o Wizards se fizer alguma coisa desse tipo. E a gente sabe quando o evento vai acontecer, ainda mais um funcionário. Dá para essa pessoa preparar tweets, preparar post no Instagram, post em sei lá que rede social, no TikTok, fazendo dancinha, tá ligado? Bem-vindo ao Pro Tour Amsterdã.
foda-se. Dá pra deixar isso pronto. Não, você não tá excluindo outras coisas. Mas parece que existe essa ideia de cobertor curto, onde antigamente a gente não falava de casual, hoje em dia a gente só fala de casual. Porra, aí não dá. Não. Falar do showdown... Aqui no 4 lembra do Proto Dominária quando o deck UG Carne foi uma coisa nova. Esse caso aqui é muito interessante porque assim, era um deck novo da Channel Fireball e eles fizeram um deck tech logo no começo, meio que todo mundo conhecia o evento, os caras até hoje são tiltados. Qual que é a grande verdade? Esse deck era um lixo. Aqui, todo o campeonato foi arruinado e todos eles foram, né, receberam desculpas. Tipo... foi contra a integridade do torneio e tal, que ele tá criticando porque eles divulgaram. Hoje em dia nada disso se mantém porque as listas são abertas. E essa reclamação aqui pra mim é a que eu mais discordo dele, porque é que era horrível. Isso aqui foi da hora. Teve um showcase, né, do aniversário do Magic. Teve vários eventos nesse sentido. E eles divulgaram muito mal esse showcase. Muito. Que era um evento que eles chamaram streamers e uma galera pra jogar, acho que Unlimited. Era uma parada assim. Foi muito mal divulgado. Várias ações promocionais da Wizards são mal divulgadas. Eu participei de ações que ninguém viu. Foram muito mal feitas. Várias vezes isso acontece. Eles têm uma boa ideia, eles têm verba pra isso, porque rola dinheiro, e é muito mal executado. Eu concordo muito com ele, cara. Muito, muito. Eu participei de várias coisas aqui. Aqui daí ele falando, né, que chamaram os pros do Hearthstone para esse evento, e foi uma ideia completamente furada, chamar os caras do Hearthstone. Isso aqui foi quando entrou uma galera da Blizzard na Wizards. Foi péssima essa ideia. Os caras estavam cagando e andando. Ele falou, não, chamaram os caras, aí tipo, alguns deles já tinham jogado Magic, mas não jogava mais e tal. Foi péssimo. Várias ações promocionais são mal feitas. Várias. Não, o Timeless é de boa. O Timeless não é uma ação promocional. O Timeless é criar coisas dentro do Arena, é um pouco mais de boa. Mas assim, ações promocionais podiam ser mais hypadas, tá ligado? Eu participei de algumas durante a pandemia, todas foram mal feitas. Todas, sem exceção. Aqui daí falando, né, que eles jogaram beta, daí não tava legal com a galera. Ele tá falando, tipo, essas ações promocionais são muito ruins. Concordo, elas continuam muito ruins. Tem muita boa vontade lá. Só que pouca coisa sendo feita legal. Então assim, é foda. Não que toda ação promocional seja ruim, tem ações promocionais que são boas. O rolê de mandar os kits, por exemplo, era muito bom. Mas eu participei de algumas ações que eu considerei muito mal feitas. Aqui, ó, que é a questão... o que ele gostaria de mudar. E aqui ele já começa com a questão do coverage. Construção de estrela. E aqui entra esse rolê que a Star City fez muito bem. Que é ir hypando jogadores. Aqui eu vou fazer mas lá como é que funciona? Vamos trazer um exemplo nosso, tá? Verde e amarelo. Circuito Liga Magic, quando ele começou a ter coverage, eu era o cara que encabeçava essas questões. Eu tinha uma coluna diária falando de coisas do Circuito Liga Magic. E a gente hypava caras que iam bem. O Sanduba foi um desses caras, o Caparrós foi um desses caras. Então, assim, você ir hypando... Saiu aquele artigo do How to Improve Magic Coverage, essa era a questão principal. Eu abracei muito aquilo. E assim, você tem que criar estrelas. As pessoas têm que acompanhar. Tá ligado? Do mesmo jeito você pode criar os bad boys e tal, você não tem que fazer as pessoas odiarem. Você pode criar o bad boy. O Jeff Hoogland sempre foi bad boy. Tá ligado? Pra dar um exemplo. Então você cria essas figuras, porque isso é legal. É só a gente lembrar da luta livre. A luta livre é um grande teatro com personagens. Então a gente tem o cara que é mais legal, tem o cara que é mais bad boy, tem o cara que é isso, tem aquilo. Você cria essa novela, você cria uma narrativa. Todo mundo gosta de acompanhar uma narrativa. Tá ligado? Não é simplesmente, o cara foi lá jogar. A estrela do competitivo são os jogadores. É em cima deles que você tem que criar tudo isso. Eu quero saber que o Zezinho que tá vindo... Pô, Zezinho, como é que foi isso? Eu classifiquei jogando lá na lojinha. Mas como é que é isso daí? Eu só jogo de Merfolk, né? Daí eu peguei o Merfolk, joguei com o deck aqui tonadão, todo foil. Aí eu ganhei lá na lojinha. Aí tamo no top 8, vou pro Pro Tour, Mundial, sei lá o que, no mesmo formato e tal. Pô, da hora. E o que você faz? Pô, cara, eu sei lá o que o Zezinho faz. Eu carrego caixa e tal coisa. Pô, Zezinho, então, 25 anos de Pararucu do Norte.
né, coisa caixa, tal, nananã. Pô, manda um salve aí, Zé. Pô, cara, pô, tô mó feliz. Isso, os caras lá da minha cidade me ajudaram a treinar, me emprestaram as cartas, porque assim, os Mutavault eu não tinha, tá ligado? É isso que eu quero. Caguei se o Merfolk fez top 8. Eu quero saber quem é esse cara. Você tem que fazer isso, velho. Você tem que construir estrelas, você tem que construir narrativa. Tá ligado? Ele fala aqui, né? Os jogadores não são usados como uma ferramenta que tem que ser e tal. Você tem que construir esse tipo de coisa. Isso é narrativa. Que nem o cara fala do exemplo lá do Tiger Woods. Constrói-se uma imagem em torno do Tiger Woods. O cara é pica. Foda-se. E aí você faz isso. Outro exemplo muito simples brasileiro. My Angel faz isso quando ele faz o giro. Ele fala, né, como é que foram os torneios e tal. Você dá visibilidade pro cara que tá ali embaixo. Star City fazia isso muito bem. O CLM, que é a galera que vende assim. Você não tá no circuito profissional? Vem cá, eu te vendo. E muito cara cresceu em cima disso. Aqui, ó, contratar comentaristas seguem o jogo. Isso aqui melhorou muito. Isso aqui melhorou muito mesmo. Create more Pro Tour invites. Tem que criar mais Pro Tour mesmo. Mais invites. Permita aos jogadores alcançar o sonho e jogar os jogos. Mais vencedores igual mais jogadores felizes. E mais jogadores felizes continuam para jogar os jogos e gastar tempo. Não ignora a Latam e a PAC Communities. Eles deserve. Tal. Exato. Latam, por exemplo. Latam, a PAC e tal. Todas essas comunidades, né, que estão à beira, assim, são comunidades muito apaixonadas. O APAC ainda recebe mais coisa que a gente. A gente tem uma comunidade muito apaixonada. Tanto que nossos GPs eram muito grandes, nossos nacionais eram muito grandes. Por mais que às vezes os números de vendas não sejam tão bons. Tá ligado? O Brasil tem um rolê muito de comprar de fora, porque às vezes sai mais barato. Trazer box de fora, comprar produto single de fora. E aí, obviamente, os números ficam muito diferentes. Mas assim, torneios sempre foi algo que o Brasil respondeu muito bem. Então ter mais eventos pro Brasil, pra América do Sul e tal, pô, é o mínimo. É o mínimo. E aqui na quarta parte, eu gostaria da Wizards avaliar. The action have indicated they feel like everyone's... E aqui ele tá criticando a questão, né, da relação da Wizards com empregados e tal. Etc. Isso aqui não vai mudar, Jerry. Isso aqui não tem como mudar. Because capitalismos... Até tá falando da relação com parceiros, né, com os produtores de conteúdo, não dá. Pra eles, produtor de conteúdo é um funcionário que você paga de graça. Então, isso aqui é o que não vai. Aqui, ó, daí ele vai falando aqui alguns detalhes importantes. Os pro players serem embaixadores do jogo não ajudam na situação? Pouco. O pro player não é necessariamente o melhor embaixador. Tá ligado? Tanto que a Wizards veio com um programa de embaixadores, assim, que não foi uma ideia muito boa. Até porque pra eles embaixador só tem nos Estados Unidos, né? É foda. Pro players, falando, né? Os pro players têm encontros regulares. A Wizards realmente ela pega feedback dos pro players. Ouvir são outros 500. Mas andou ouvindo mais na parte do jogo organizado. Ele falando, né? A gente é ouvido, mas o que a gente fala raramente é implementado. Ele falando, não ia mudar muita coisa ou os pro players serem embaixadores. Agora, a gente tem as pessoas que vendem o jogo muito melhor, isso daí realmente seria mais interessante. Aí ter mais Pro Tours não tornaria melhor? Ele fala que talvez eu concordo. Você pode só aumentar os Pro Tours que já tem. Eu não acho que ter mais Pro Tours é a solução. E eu vou falar isso em outro vídeo. A gente tem muito evento acontecendo hoje em dia. Então, você tem os 3 Pro Tours mais Mundial, você tem os Arena Championships, você tem o MOX, tem muita coisa acontecendo. Não é falta de evento. Às vezes, tem mais jogadores nesses eventos. Ele falando, né, os Pro Players não recebem a mais por isso e tal. Então, é como se fossem mais gastos e etc. Tem mais custos para a própria Wizards, etc. E fora a parte, né, o quão caro fica, né, para a Latam e a PAC. Ele falando, né? Diminuir o tamanho do Pro Tour é legal pra quem já tá no sistema, é ruim pra quem vai entrar. E isso é muito ruim. Por que protestar? E aqui é um ponto interessante dele. Ele falou, porque dá pra melhorar, tá ligado? Então, tipo, por que investir, por exemplo, no Magic Online se ele continuar dando dinheiro? 2012, cara, o Magic Online... eu não queria falar números assim pra não parecer que a Instituto tirei do cu. Mas assim, foi uma porcentagem alta de lucro da Hasbro mesmo, veio do Magic Online. O Magic Online dava muito dinheiro, deve continuar dando muito dinheiro. Ele falando, né, que os jogadores... ele quer que a Wizards entenda o que os caras estão
que os jogadores se importam muito com o circuito profissional a ponto de sacrificar coisas, mas assim, no final, parece que é tudo amor, tá ligado? E ninguém liga. Então ele tá tentando passar uma mensagem de uma maneira que vão ouvir ele. Certo? O Jair Thompson, assim, é um negócio gigantesco, tá ligado? Assim, pro player quitando de evento por causa disso. Uma coisa é a galera que, tipo, acabou a MPL, eu não vou mais jogar Magic. O que aconteceu com vários caras? Tipo, fui lá, peguei minha grana, saí. Outra coisa é, não vou pegar dinheiro porque eu não concordo com o que tá acontecendo. Ele fala que eu gostaria de pedir desculpa aos juízes e né, a galera responsável pelo torneio não é quem eu tô culpando por isso e tal, etc, etc. Porque, obviamente, né, criou um estresse ali, porque, pô, era 24 jogadores, então eram 3 mesas de draft. Aí uma mesa ficou com 7. A equipe de coverage teve que cortar o nome dele de algumas coisas. O coverage do evento aparecia o nome dele às vezes e tal. Mas assim, foi como ele passou um recado. O que a gente sabe, então, é que depois de 5 anos, cara, o coverage mudou. Eles fizeram N cagadas no Organized Play e melhorou. Sendo que esse melhorou foi basicamente voltar para um sistema que dava certo. Só que o principal ponto é a fábrica de perdedores. Continua a crescer. E esse é o ponto que tem que mudar, tá ligado? A fábrica de perdedores tem que ser mais suavizada. A gente tem que ter mais vencedores. Que seja que o Regional Championship tenha mais jogadores, tá ligado? É uma coisa, por exemplo, aqui vai... algumas pessoas sabem, outras não. Eu já trabalhei na City Class. Então eu conheço as pessoas que estão lá. Eu já tive N conversas com o Roberto, que é o dono, um dos donos, né? Sobre, pô, vamos dar mais vaga, vamos isso, vamos aquilo, não tem como. Tentando dialogar mesmo, tá ligado? Tentando entender como é que funciona o rolê. E é uma coisa que daí eu bato muito com o Roberto, é onde a gente tem as discussões normais, assim, são dias de fato. Mas assim, tem como o regional dar mais vaga, ter mais... Porque eu bato na mesma coisa, são mais jogadores felizes. O que muda pra você se o top 32 ganhar vaga? Esses jogadores, o que esses 32 jogadores estão jogando lá na fase dos PPTQs? Ele fala, não, mas às vezes é o cara que puxa a galera e tal. Agora o cara continua jogando mesmo com vaga. Vamos dar mais vaga pro Regional Championship. Vamos fazer ir mais gente feliz ali. Pô, não dá pra dar mais vaga pro Pro Tour, porque daí é com a Wizards. Vamos bater nisso. Tem como a gente fazer esse sistema se manter mais. Não tem que ficar com esse sistema que mói gente. Tá ligado? Toda hora sai um cara infeliz de um torneio. No caso, deu 32 jogadores, um pegou vaga, 31 saem infelizes? É isso? Vamos fazer invite parcial, que nem vai ter agora, né? Tipo, tinha, né, uma migalha de invite parcial, né, Class, convenhamos, que é o jogador que fez, por exemplo, no estado de São Paulo, o cara que mais fez ponto e não pegou vaga. Pô, já é um começo. Mas a gente tem como dar mais vaga, a gente tem como fazer esse torneio maior. Vamos fazer ele previsto para 400 jogadores. A gente sabe que não vão os 400. Salvo engano, classificam 250 e vão 180. Vamos trabalhar com isso, sempre vai ter 2/3. Então dá pra gente aumentar esses eventos. E seja em nível regional, que é o Regional Championship, que eu tô pegando no pé, seja em nível de Pro Tour. Dá pra gente aumentar isso, dá pra experiência do competitivo ser melhor, dá pra gente ter histórias melhores. E de novo, vamos fazer o evento? Vamos fazer coverage junto. Coverage focadinho ali. E não só o coverage pontual, porque quando contratam a gente pra coverage, é assim... Dá, eu preciso de você pra sábado e domingo. Tá bom, vai custar X, mais passagem, mais comida e tal, blá blá blá. Ah, beleza. Vamos planejar isso? Vamos fazer 2 semanas antes? Ó, Rudá, eu já quero que você faça uns conteúdos que a gente vai upar pra hypar isso, aquilo, vamos procurar história. Pós-evento a gente faz mais um pouco. Sabe, a gente fecha um pacote de coverage bem feito. Porque se não acontecer o evento é isso. Pra quem tava lá, beleza e tal. Eu quero que o cara que tá fora queira vir. Não o cara que tá lá queira vir de novo. É o que acontece muito. Então assim, 5 anos e a gente ainda tem essas questões. Essa carta é muito boa. A questão da fábrica de perdedores é o fundamental pra mim. É a parte mais importante de tudo que o Jair Thompson fala. E que pra mim é o que torna isso daqui quase atemporal no Magic. Beleza? Então é isso. Valeuzão.